Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje continuando a série aí onde eu estou abordando estúdios, né? Estúdios barra editoras barras estúdios, essa história é sempre muito confusa quando a gente pensa no mercado internacional. Hoje eu vim falar um pouco de um dos que eu mais gosto e posso estar falando besteira, talvez tenha sido o primeiro ou um dos primeiros, não acho que foi um dos primeiros, porque meu primeiro BG moderno que eu comprei foi o Catan da Cosmos e depois o Tigres e Eufrates de uma edição alemã. Então não foi o primeiro, mas acho que talvez dos big ones aí do cenário norte-americano, com certeza ele foi o primeiro, porque eu vou falar um pouco aqui qual foi o meu primeiro contato com esse estúdio que eu amo de paixão. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje da Days of Wonder, né? A Days of Wonder, ela talvez seja mais conhecida como a empresa dos Family Games, né? Eu acho que a gente tem muitos estúdios, barra empresas, barra estúdios, que tem ótimos jogos de catálogo nesse sentido, né? Todas elas, acho que todas as editoras, a própria Fantasy Flight, né? a Cosmos, Ravensburger, acho que muitas têm, né? A Ravensburger principalmente, né? Eu vou falar sobre ela aqui em episódio futuro, mas eu acho que poucos brincam, né? Eu gosto muito do sentido do play, né? Que tem um vídeo maravilhoso do Buda, né? Que é um criador de conteúdo, onde ele fala, né? Que play, né? Lá fora nos Estados Unidos é tanto para jogar, mas como brincar também. Aqui a gente tem essa diferenciação, né? Então eu acho que a Days of Wonder é a empresa que melhor entende do play, né? No sentido de unir o brincar com o jogar, porque muitos dos seus jogos têm uma identidade visual que remete muito a uma estrutura de brinquedo, principalmente, né, quando você analisa a capa do produto, mas quando você abre é um encantamento visual, acho que praticamente em todos os jogos do catálogo da editora, sem exceção, e muitas vezes você tem aquela identidade visual que ela não é aquela infantiloide, não é isso, mas ela entrega algo gostoso de ver, que uma criança pode se sentir abraçada por aquele produto, assim como um pai de família. Então eu acho que a Days of Wonder faz isso como poucos e talvez ninguém faça como ela. Então é um estúdio que mora no meu coração. Adoro a Days of Wonder. Estou falando um pouquinho aqui, né? Todos os jogos que eu vou falar aqui, eu já tive eles na minha coleção ou ainda tenho. Né? Os que eu não estou falando é porque eu não joguei, por exemplo, como o Yamatai, né? Um jogo que eu sei que é da Days of Wonder, mas eu não tive contato, não joguei, então não quero opinar. E é legal quando você olha o catálogo da Days of Wonder, no BGG, por exemplo, você vê que é um catálogo muito extenso, mas são diversos produtos dentro de uma grande família. Então dá para falar deles aqui de uma forma bem legal e rápida. Um dos primeiros contatos, vou pegar cronologicamente mesmo, que eu tive com a Days of Wonder foi do Battle Lore. Battle Lore é um jogo de 2006, que ele teve inclusive uma versão usando o mesmo sistema, que era o Battle Lore Battles of Westeros, né, quando o Game of Thrones estava no hype, estouradaço, e aliás, eu não tô gostando de House of the Dragon, me xinguem, me julguem, não tô gostando, tô achando bem qualquer nota, mas enfim, posso até falar um dia sobre isso. E o Battle Lore, ele talvez tenha sido o primeiro wargame moderno que eu joguei. E eu lembro que quando eu tive contato com ele, né, ele não é um jogo difícil. Mas como eu vinha daqueles tabuleiros clássicos, né, e eu tinha tido há pouquíssimo tempo contato com o Catan e o Tigres e Eufrates, eu fiquei, uou! E assim, eu fiquei encantadaço. Eu já tinha jogado no passado coisas como Legends of Steel, o próprio Battletech, né, que a Devir trouxe para o Brasil lá nos anos 90, naquelas caixinhas que pareciam caixa de camisa social, né, embalagem bem qualquer nota. Mas o Battle Lore eu fiquei assim, caraca, que jogo legal. E o Battle Lore é muito legal, muito, 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 muito legal. E quando eu tive contato com o Battles of Westeros, ele tem um pouquinho a mais, assim, sabe? Ele condensa algumas coisas que as expansões, né, do Battle Lore trazem. Então foi um dos produtos que eu fiquei assim, caraca, que coisa legal, que isso. Assim, que coisa legal. Então, se você nunca teve contato com o Battle Lore, eu não lembro se algum conteúdo de produtor de conteúdo nacional, falei tudo o contrário, já fez algum jogo sobre Battle Lore, mas caso não, pesquisa, é muito legal esse jogo. Não sei se ele tem versão digital, eu acredito que sim, tá bom? Tenho certeza. Mas ele é um jogo que vale a pena ser jogado e se você não tiver problema com a língua inglesa, vale a pena sim ter na sua coleção. Uma coisa que eu vou falar aqui também sobre alguns jogos da Days of Wonder, a começar pelo próprio Battle Lore. Esse jogo viria para o Brasil? Às vezes eu me questiono muito isso hoje, né? Será que esse jogo seria bem aceito no Brasil? Eu acho que não.
tá? Mas quando eu for falar de um outro título lá na frente, aí eu vou explicar o porquê. Mas eu morro de paixão pelo Battlelore. Pena que eu não tenho mais a minha cópia há muitos anos. Eu comprei o meu lá em 2010, 2011. Joguei algumas vezes. Foi um dos meus primeiros jogos, quando eu tinha tipo 20 jogos na coleção. Então eu joguei ele exaustivamente. Saudoso R$2 do dólar, que era uma maravilha. E eu joguei exaustivamente. Não tenho mais. Quem sabe um dia ele volta pra coleção, né? Hoje eu consigo jogar muita coisa nesse sentido com meu filho. Ele fala e lê inglês muito bem, então dá pra jogar com ele. Passando pro próximo aqui, ainda se mantendo nessa época ali, né, o meio dos anos 2000, um dos meus preferidos, e esse não é o primeiro jogo cooperativo moderno, é um dos, né, até falei isso em vídeo recente, mas ele é um dos primeiros. Talvez ele seja considerado mais relevante, porque ele foi o que deixou a mecânica amarradinha, né, que jogo de papel secreto, né, então cooperativo de papel secreto, eu acho que ele talvez seja o primeiro sim, tá bom? Posso falar besteira, mas é o Shadows over Camelot. Né? Shadows over Camelot, deixa eu ver minha colinha aqui, é de 2005. Battlelore de 2006. Shadows over Camelot, ele teve uma expansão, que foi a Merlin's Company. Eu tive tudo. Tudo, tinha tudo. Assim, na época que tava fácil de achar as coisas, né? E a economia do país, a gente viveu um momento muito melhor. Mas Shadows over Camelot é muito legal porque ele pega a história do Rei Arthur, você tem um infiltrado lá na Távola Redonda que quer ferrar com tudo e ele tem uma produção, mas ele tem uma produção. O tabuleiro dele é uma das coisas mais lindas que eu já vi. E você tem umas mini catapultas que você coloca para representar os ataques no castelo e ele é um jogo de vaza cooperativo. Cara, genial, obra-prima. Aí de novo, quando me perguntam, será que esse jogo venderia bem no Brasil, né? Alan, eu amo o jogo, amo o tema, jogo de papel secreto, eu acho que sim, eu acho que ele seria um cara que se destacaria, porque o tema fantasia sempre está em alta, Rei Arthur nunca sai da moda, jogo de cooperativo com papel oculto todo mundo gosta, e esse jogo é um hit certeiro, mas ele é um jogo antigo, né, verdade seja dita, e eu acho que ele é um jogo, eu não vou dizer que ele já foi superado, mas você tem que olhar com ele com o olho certo, com aquele carinho no coração, porque tem coisa melhor que ele com a mesma proposta. Verdade seja dita. Continuando aqui na linha, falar de um classicaço do Brasil também, que já está sumido aí das prateleiras há alguns anos. Se eu não me engano, acho que nunca saiu uma expansão dele aqui no Brasil, ele tem algumas lá fora, acho que 2, se eu tô falando besteira, que é o Five Tribes. Five Tribes é um jogo que ele brinca com a mecânica da Mancala, né? E ele é um preferido de muita gente. Aí eu conheço pessoas que amam Five Tribes, tem tipo 200 partidas, e ele é um jogo que sai no Brasil pela Galápagos Jogos, se eu não tô falando besteira, os jogos da Days of Wonder até hoje são exclusividade da Galápagos Jogos no Brasil, né? E o Five Tribes ele é um que saiu, ele assim, é um queridinho. Ele é um queridinho, quem tem ama, quem vendeu se arrepende. Eu joguei o meu exaustivamente, ele também foi um jogo de começo de coleção. Não sinto falta do meu, né? Eu acho que ele é um jogo que ele cumpriu o seu papel na minha vida, eu joguei o suficiente para explorar tudo que ele tinha para explorar, mas eu considero ele um dos abstratos mais legais da Days of Wonder e do catálogo dela como um todo. Acho ele um hit certeiraço. Passando aí agora, falar um pouco do Quadrópolis também, que é um jogo que tem review aqui no canal. Eu acho que ele é um jogo que trabalhou contra ele, né, para as pessoas falarem um pouco, se interessarem nele. É justamente aquilo que eu expliquei lá no começo, né? Os jogos da empresa, elas têm uma aparência meio infantiloide, as pessoas julgam isso de forma apressada e às vezes deixam passar um grande jogo. Quadrópolis eu considero ele um dos melhores abstratos na sua proposta, que é você fazer a sua cidade ali, né? A gente teve N jogos, né, como o Paper City, por exemplo, da Buró, que também brincava com essa ideia, né, de fazer uma cidade de uma forma abstrata, com coisas que se ligam com coisas, mas o Quadrópolis ele tem uma mecânica tão bem amarrada, e assim, na versão Family dele, né, que é a versão introdutória, ele é bem ok. Ele é um jogo que você vai achar legal, bacana, e você vai falar, tá, mas e aí, que mais? Aí você vira o tabuleiro e joga com o modo avançado. Aí, meu amigo, ó, eu te desafio a jogar bem o Quadrópolis. Aí você fala assim, caraca, só fiz besteira na partida. Ele é um jogo de escolhas dificílimas quando jogado no modo avançado, tá? Mas essa maneira de jogar ele descompromissado, eu acho ele um classicaço pra jogar em família. Assim como a maioria dos jogos que eu tô falando aqui da Days of Wonder. Adoro o Quadrópolis. Aí, continuando, vou falar agora de um que é aquela história que será que esse jogo viria pro Brasil? Meu sonho, tá? Meu sonho. Meu sonho seria ver esse jogo em versão nacional. Mas, de novo, o quão intrinsecamente ligados a gente está com esse tema, ou esse tipo de jogo, que é o Memoir 44, né?
que é o jogo da Segunda Guerra Mundial. Esse jogo é um hit absoluto. Esse jogo, todo mundo que jogou ama esse jogo. Quem tem esse jogo geralmente não vende. Ele é um PVP, né? Ele é um skirmish game praticamente ali, onde um lado são as forças do eixo e o outro as forças dos aliados. Então, geralmente são missões, né? A caixa base, você tá com os aliados invadindo ali, né? O dia D, né? Você tá representando o dia D. E quem tá jogando com o eixo ali são os alemães defendendo, né? Então ele é um jogo onde você tem objetivos distintos. Eu defendo, você ataca, tá? Só que o que é legal dele, ele é muito simples de regra, mas ele tem uma estratégia. Ele é igual o Quadrópolis, entendeu? Você vai jogar a primeira vez, dá pra jogar com criança. Né, ele tem ali uma língua, né, tem uma quantidade de língua nas cartas e tal, tem tudo traduzido na ludopédia, imprime lá, faz um paste up, né, coloca ali dentro do sleeve, bonitinho, dá pra jogar com criança, dá pra jogar com os mais novinhos ou quem tem problema com a língua, mas ele tem uma estratégia a médio e longo prazo. Quando você entende o jogo, você entende que tem que contar cartas, você entende a movimentação tática das unidades. Pra mim, ele é um jogo 10/10. Aí, voltando sobre o tema, esse jogo pegaria no Brasil? Vamos falar um pouco aí, bem brevemente, para o vídeo não ficar longo. Os americanos, eles são muito belicosos desde sempre, né? Eles têm esse culto à guerra, né? Eles vivem é um culto mesmo, né, a guerra. Então, o garoto lá, 8, 9 anos, o pai leva pro mato para caçar, para dar tiro. Nas casas tem foto do dia D, né? Eles têm esse culto à guerra, né? Os Estados Unidos, eles são intrinsecamente ligados à guerra. As guerras da secessão, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Guerra Fria, Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, e toda guerra que eles podem, eles estão lá. Então, eles são a galera belicosa, eles gostam da parada. Então, esse tipo de jogo lá, cara, isso aí dá pra ver entrar na padaria. Por favor, me vê 3 pãezinhos e um Memoir 44 e me vê uma expansão junto com aquele donut ali, por favor. E no Brasil? Nós não somos intrinsecamente ligados à guerra. A verdade é essa, eu amo jogos de guerra, né? Agora saiu há pouco tempo pela Meeple o Undaunted, né? Que aqui no Brasil saiu como Destemidos. Eu adorei o jogo, adorei. Eu acho que ele tá na mesma casa ali do Memoir 44. Mas o quanto que esse jogo é interessante pro público brasileiro, o quanto o tema é interessante pro público brasileiro. Entendeu? Então o problema não é o jogo, o problema é o tema. O quanto as pessoas são intrinsecamente atraídas por esse tema, o tema da guerra. Né? O quanto as pessoas são intrinsecamente atraídas por wargames, porque ele é um wargame. Ele é um wargame ok, mas ele é um wargame. Né? E a gente sabe que nós não temos cultura de wargames no Brasil. A gente tem sim grandes jogadores, grandes grupos de wargame, né, espalhados aí Brasil afora. Eu adoro ver as fotos da galera que joga Warhammer, que jogam StarCraft, que os caras fazem aqueles dioramas animais, assim, sabe? Tipo, eu tenho um amigão, o Diniz, beijo Diniz, adoro você, acho que você nunca vai ver esse vídeo, onde ele mesmo, um cara que eu acompanho muito no Twitter, ele compra as miniaturas lá, o Age of Sigmar, e pinta e faz o trabalho, tem todo um trampo, então tudo que é Wargame tem uma cultura dentro da cultura. Na galera do Wargame eles gostam de comprar suas miniaturas, pintá-las, montar os seus dioramas, preparar, entendeu? Tipo, é todo um ritual, é o hobby dentro do hobby, saca? E eu acho que o Memoir 44 e o Battlelore, que eu falei no começo, eles estão intrinsecamente ligados a isso. Então, eu adoraria ver qualquer um dos dois aqui no Brasil. O povo aceitaria? Não sei, eu tenho minhas dúvidas reais com isso, talvez eu adoraria. E outra, ele é um jogo também com trocentos milhões de expansões, cara. Então, não sei. Aí, passando um pouco aí, esse sim, um hit absoluto, e é engraçado, né, porque ele é um one for all, né, tipo, um por todos, tipo, cada um, se vira, né, que é o Small World, né, o Small World foi um dos primeiros jogos da Galápagos também, saiu aqui a versão básica no Brasil, vendeu pra caramba, todo mundo jogou, todo mundo tem um séquito de fãs do Brasil. Ele teve um app muito legal. Eu lembro que na época que eu tinha um iPad, lá em 2010, 2012, sei lá, eu jogava Small World ali, era muito legal para aprender, né? Lógico, eu treinava para jogar no tabuleiro, para aprender a sinergia ali das facções e tal. Mas ele é um jogo que teve muitas expansões também, nada disso veio pro Brasil. E depois ele acabou sofrendo uma reimplementação, se não me engano, em 2020, que foi o Small World of Warcraft, que também tem vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar os jogos que eu tô falando aqui, como sempre, né? Se tem review, vou deixar na descrição do vídeo para vocês assistirem, para quem ainda não viu. E o Small World of Warcraft, ele uniu o melhor de dois mundos, porque ele pega o Small World e traz o tema do Warcraft e pega muitos elementos das expansões. Então, principalmente aquela Underworld, Underdark, não lembro o nome dela, que é uma das mais famosas. Então, o Small World of Warcraft, pra mim, ele matou mesmo, assim, sabe? O Small World tradicional. Ele é o Small World definitivo. Mas ele saiu num momento que foi muito ruim, né? Porque as pessoas estavam todas trancadas em casa. Esse é o tipo de jogo que é legal de jogar de mesa cheia, não é todo mundo que podia. E eu acho que ele é mais um jogo que passou entre tantos outros.
Agora que a gente, o mundo tá voltando ao normal, estamos devidamente vacinados, né? Tomando cuidados ainda, quando ainda é necessário ter cuidado, eu acho que ele é um jogo que ele merece muito ver mesmo. Assim, se você nunca teve contato com o Small World, cara, tenta jogar o Small World of Warcraft, que ele é um jogaço. Pela franquia e pelo jogo em si. Adoro. Continuando aqui, né? Esse aqui, por exemplo, que eu vou falar também, se você olhar no catálogo da Space Cowboys, ele tá lá. Mas como eu dei uma puxadinha no BGG antes de gravar esse vídeo, falar um pouco do Splendor. O Splendor, eu acredito que a Days of Wonder talvez distribua ele, não tenho certeza de quem que é originalmente, mas estava lá na Days of Wonder, então Days of Wonder, o Splendor aqui no meu vídeo é seu. O Splendor, ele é um vídeo ótimo. Ele é um jogo classicaço. Eu não lembro se eu tenho review do Splendor. Eu acho que eu tenho, não tenho certeza. Se tiver, vai estar aí na descrição do vídeo, que é um jogo muito antigo. E o Splendor também foi um dos primeiríssimos jogos que eu tive contato, assim, lá atrás. Eu acho que ele é a mesma linha, assim, sabe? Que eu tô sempre falando, ele é um jogo bonito na mesa. O Splendor é realmente muito bonito. Aquelas fichas lindas, tipo ficha de poker, as cartas são lindas, maravilhosas. É um jogo que você pega a regra em 3 minutos, se explica pra qualquer um, joga qualquer um. Jogar bem é outra pegada. A Days of Wonder, ela tem muito isso no catálogo dela, cara. Os jogos são muito ok, assim, sabe? A Days of Wonder, às vezes eu gosto de ficar imaginando que o Nizia, ele parece lá uma vez por mês, assim, sabe? Ó, emanando as minhas energias de game design simples e jogatina ultra profunda. E eu acho que o Splendor talvez seja um dos melhores exemplos disso, assim, sabe? Jogos como Splendor, o Century, né, o Spice Road, versão Golem. Eu acho que esses jogos, eles... Você tem jogo em 5 minutos. Vai jogar bem, te desafio. E o Splendor, ele teve a expansão, né, lançada aqui no Brasil, que acho que foi o Cidades de Splendor, não lembro como é que ela saiu aqui, que ela tem 4 módulos, ela vai melhorando o jogo, né, sistematicamente. Tem um dos módulos lá que eu não gosto, eu não lembro agora qual que era, acho que era o das torres. O dos comerciantes eu acho muito legal, muito. Os outros dois eu não lembro se eu joguei, não joguei, mas enfim. Eu acho que é uma expansão que ela agrega muito ao jogo. Então Splendor, eu acho que é aquele tipo de jogo assim, cara, eu quero ter um jogo para jogar com qualquer pessoa na minha casa. O Splendor é critical hit, igual faz meu filho. E deixei por último, propositalmente, aquele que talvez seja o maior sucesso, né, da Days of Wonder no mundo e pelo qual ela é mais conhecida. Eu acho que essa série, né, não é um jogo, é uma série, ele é aquele tipo de jogo que ele funciona bem com qualquer um. Tanto o jogador casual, que tá numa noite de pizza com os amigos ali, vamos jogar um joguinho? Até pais e filhos, ou só filhos, ou os caras falam assim, vamos jogar isso aqui contando, marcando, briga de faca mesmo, sabe? Que é a série Ticket Ride. Ticket Ride, eu acho que ele é a Days of Wonder, né? Eu acho que ele é a cara da Days of Wonder. Eu acho que o Ticket Ride em todas as suas versões, cada um tem a sua preferida, né? Nós temos atualmente, tô falando muito de cabeça, a versão USA, que a gente considera como a tradicional, a versão Europa, que é aquela que adiciona as estações de trem, e a versão Germany, né, a Alemanha, que ela é recém-lançada no Brasil e ela adiciona os passageiros, tem uns meeplezinhos agora, tem uma mecânica de você pegar meeples. Só que qual é a pegada do Ticket Ride? São as expansões, é aí onde o jogo brilha. Porque cada expansão ela traz um mapa dupla face e cada mapa tem um conjunto novo de regras. Então o Ticket Ride ele é um jogo que ele está sendo construído há mais de década. Entendeu? Então cada expansão nova eu tenho amigo que ele tem tudo do Ticket Ride, assim, uma prateleira, tudo, todas as caixas base, todas as expansões de cartas, tudo. E aí também o Ticket Ride, se você não quer jogar a versão gigante, ele tem as outras versões. Ele tem as versões pequenas, que é a USA e a London, né? Ele tem versão para criança, que é a primeira viagem. Ele tem aquela versão colossal, que é a Trilhos e Velas. Eu não lembro se eu fiz review aqui no canal. Eu não sei, gente, eu me perco. Vai estar aqui na descrição do canal. Mas assim, eu acho que o Ticket Ride, ele é hors concours, assim, sabe? Na proposta dele. É uma ideia muito simples, né? Pega a cor da carta, joga a cor da carta na cor do trilho, faz trilhinha. Só que saber a hora de cortar, saber a hora de fechar, saber a hora de segurar a carta para mandar um monte de uma vez, é brilhante. Entendeu? A margem de risco, né? De você, putz, vou pegar mais rotas para pontuar mais, se eu não pontuar isso, eu vou perder. Todo mundo tem a sua favorita. A minha, ela é bem inesperada, né? A minha favorita, na verdade, é a Países Nórdicos, a Nordic Countries. Eu acho ele o Ticket Ride definitivo. Pra mim, tá? Por favor. Porque ele joga de 2 a 3 jogadores, então ele é um mapa menor, ele é uma caixa padrão Ticket Ride, mas ele é um mapa menor, belíssimo, pra mim ele é o mais bonito de todos, tanto no tabuleiro quanto nas cartas, é lindo de morrer essa versão, ele é apertadíssimo, ele não tem espaço pra erro.
Então eu considero ele meio que um gamers game do Ticket Ride, assim, sabe? Tipo, ele tira um pouquinho essa identidade do Ultra Family, né? O vamos jogar, legal, todo mundo também aceito, e traz um nível além. E é isso. Quis falar hoje um pouquinho da Days of Wonder, que é uma empresa que eu amo de paixão. Queria saber a opinião de vocês, assim, sabe? Tipo, a gente teria público real, assim, falar duas pessoas não é, mas a gente teria público real um dia para ver talvez um Memoir 44, um Battle Lore, coisas do tipo assim, sabe? Eu acho legal conversar com vocês aqui, porque os comentários sempre rendem discussões interessantíssimas. E pra galera que assiste e não comenta, tá tudo bem também, porque muita gente que me assiste aqui, fala um monte comigo no Instagram, podem continuar escrevendo. Sempre que eu tenho um tempinho eu paro lá, respondo, mando mensagem de áudio, tá tudo bem. E, por favor, críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.